tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à série Clínica Lucrativa. Eu vou ensinar a como ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região. Eu sou o Tobias Kifuri e hoje nós vamos falar sobre como comprar e gerenciar estoques em seu consultório, em sua clínica. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre essa gestão de estoques, sobre o que eu preciso fazer para poder gerenciar de forma otimizada, de forma adequada, para que a gente possa evitar transtornos, evitar dores de cabeça, garantir o abastecimento de materiais e medicamentos na nossa clínica, garantir a diminuição da possibilidade de desvios, de perdas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Controlar estoque e fazer processo de compras. Porque compra e estoque é importante no seu consultório, na sua clínica. Faz parte dos processos principais? Não, dos principais não, mas é muito importante para que a gente possa organizar a sua clínica. Principalmente se você tem consumíveis que têm maior despesa, maior custo ali de aquisição. Ok? Então, eu quero desejar aí um bom dia para todo mundo, bom dia para a Valéria, para a Marcela, para a Clara, para a Denise. Pô, que honra ter vocês aqui. Vamos começar aí mais um conteúdo para que a gente possa falar um pouquinho sobre gestão de estoque, sobre esses controles, para que a gente possa aprender um pouquinho, né, a gerenciar o nosso consultório, a nossa clínica. Então, para começar, vamos falar aqui sobre... seguindo o processo sobre o controle de estoque, porque a partir do controle de estoque eu estabeleço as minhas compras e essas compras voltam para o estoque. Logo, eu gosto de começar pelo estoque. Como gerenciar o estoque? A partir do momento que eu sei como que eu gerencio o estoque, eu vou para o processo de compras e tudo redondinho, ok? O processo de controle de estoques, eu sempre digo que é muito importante, primeiro, a gente definir a regra do jogo. O que é definição da regra de jogo? Eu preciso falar o seguinte, olha, onde fica cada material aqui na minha clínica? Onde que fica? Eu tenho que definir, primeira coisa que eu tenho que definir. Por exemplo, esse material fica dentro desse consultório, esse material fica dentro desse consultório e esses outros materiais ficam lá no estoque principal. Então, primeira coisa, eu preciso saber o espaço físico onde cada material vai ficar. Ok? Então, vai anotando aí. Vou até anotar aqui junto com vocês. Primeira coisa... Mas, Tobias, eu estou tomando banho. Primeira coisa, definir local do estoque. Por que isso é importante? Porque na hora da gente fazer a planilha de controle, eu tenho que estar com os locais definidos. Eu não posso ficar trocando. Hoje eu vou colocar a caixa de luvas nessa sala, mês que vem eu vou mudar de sala. Não, aí você deixa a pessoa responsável pelo controle de estoque louca. Onde vai ficar? Depois que você definir o local do estoque, o segundo passo é definir quantidade mínima e máxima. O que é isto? Quantidade mínima e máxima. Você vai fazer uma tabelinha que você vai listar todos os materiais e medicamentos que você utiliza na sua clínica e começar a falar materiais, quantidades mínimas e máximas. Como que eu defino quantidade mínima? Quantidade mínima é a seguinte. Quanto tempo, você começa de trás para frente. Quanto tempo demora para eu guardar tudo no estoque, tudo certinho? Um dia. Quanto tempo eu demoro para poder pedir a mercadoria e a mercadoria chegar? Qual é o tempo médio que o meu fornecedor entrega esta mercadoria aqui na minha clínica? Tobias, o meu fornecedor demora 3 dias. Então põe lá, 3 dias. Dias corridos, tá, gente? Se for dia útil, nós vamos ter uma gordurinha aqui.
3 dias. Ok. Quanto tempo eu demoro para poder fazer o pedido de compra e comprar? Mais 1 dia. Ou mais 2, né? Porque até que você pega a aprovação do dono da clínica, até que você analisa cotação, até que você toma a decisão de compra, 2 dias. Beleza? Então, a partir do momento que eu identifico a minha necessidade de compra de estoque, eu demoro 1 mais 3 mais 2, 6 dias. Só que aí o que acontece? A gente tem que colocar uma gordura de dias, que eu gosto de colocar por volta de 3, 4 dias a mais. Então vamos colocar aqui 4 dias a mais de garantia para ficar assim, tranquilinho. Então, 6 dias mais 4. Por que eu estou colocando 4 dias, gente? Porque posso pegar um sábado e domingo, né? Eu posso pegar um sábado e domingo, inclusive vai pegar, porque já é 6 dias aqui. Pega um sábado e domingo, já vai para 8, mais 2 dias de garantia. Porque se o fornecedor atrasar, se acontecer algum problema, eu tenho 2 dias de gordura. Resultado, para esta mercadoria, porque vai depender de cada mercadoria, eu preciso de um estoque mínimo de 10 dias. Aí vem a conta. Quanto que eu preciso ter em estoque desta determinada mercadoria para que me abasteça por 10 dias? Ah, Tobias, eu preciso de 2 caixas de luva. Vamos supor que seja caixa de luva. Tobias, com 2 caixas de luva, eu consigo sustentar aqui na clínica. Ok? Pode ser outra coisa, tá, gente? Pode ser soro, pode ser algodão, enfim. Vamos supor que seja 2 caixas de luva. Este é o seu estoque mínimo. E aí você vai fazer isso com todas as suas mercadorias. Quanto que você precisa de algodão, de máscara, de avental, enfim, de tudo. De implante, de prótese de silicone, de tudo. Vai colocar aqui 2 caixas de luva nesse exemplo. Depois, eu vou considerar a quantidade máxima. Quantidade máxima, eu levo em consideração 2 coisas muito importantes. A primeira coisa para definir quantidade máxima, validade. Validade. Para eu consumir toda a minha mercadoria, mais o tempo que chega, quanto esse produto costuma chegar perto da data de validade? Ah, Tobias, tem horas que a gente passa uns apertos aqui com algumas mercadorias porque corre o risco de acabar muito rápido. Opa, então você tem uma quantidade máxima ali que você tem que evitar chegar, não é mesmo? Então verifique com atenção. Lógico que tem que ser mais do que o mínimo, né? Até porque se a quantidade mínima, neste exemplo aqui, é 2 caixas de luva, a quantidade máxima vai ter que ser maior do que 2 caixas, e provavelmente bem maior. E eu vou saber, olha, esse produto, ele não estraga. Por exemplo, caixa de luvas custa estragar. A validade ela é muito prolongada. Então eu posso comprar mais. Não tem problema. Ok. Agora, existem alguns medicamentos, alguns materiais que estragam rápido. Verifique. Verificada a data de validade, para você não correr o risco de perder mercadorias, vem a segunda questão. A capacidade de armazenamento. O espaço. Você tem espaço para guardar muito dessa mercadoria? Por exemplo, Tobias, como a caixa de luva é uma coisa que não perde, eu posso comprar 500 caixas de luva se eu quiser. Tudo bem, mas primeiro que vai custar caro, não tem necessidade. Segundo que você não vai ter espaço físico para guardar isso tudo. Logo, você vai verificar. Tobias, aqui no meu estoque, eu posso colocar umas 15 caixas. Umas 15 caixas cabe no meu estoque, só para luvas. Ok, então sua quantidade mínima é 2 caixas, sua quantidade máxima é 15 caixas. Você definiu quantidade mínima e máxima desse determinado produto, dessa mercadoria. E assim você vai fazer com todo o seu estoque.
ok? Com seus materiais básicos, com seus materiais específicos, você vai verificar a quantidade mínima e máxima de cada um deles. Então, o primeiro passo é aí. Definido isso, você fala, beleza, eu já defini o local de estoque, que é o primeiro passo, já defini quantidade mínima e máxima, que é o segundo passo, agora eu vou para o passo 3, terceiro passo, que é o quê? A bendita da contagem de estoque. Você vai fazer uma contagem de estoque. Tá bom? Nessa contagem de estoque, você vai fazer uma tabelinha no Excel muito simples. Nome do produto, local. Se você já quiser a planilha ideal, é o seguinte. Anota aí. É produto, numa coluna. Na próxima coluna, local. Se está no consultório 1, no consultório 2, se está no corredor, porque tem umas clínicas que no corredor tem uns armários, se está na copa, você define. Produto, local, quantidade mínima, quantidade máxima, ok? Quantidade mínima, quantidade máxima, quantidade atual e quantidade a comprar. Ok? Então, são 6 coluninhas. Vou falar de novo para você anotar. Produto, local, mínimo, máximo, atual e a comprar. Fazendo essa tabelinha com 6 colunas, o que você vai fazer? Imprimiu tudo, já colocou lá os procedimentos, já colocou o local onde cada um foi definido. Você vai fazer a primeira contagem e vai anotando. Processo simples. Se eu definir caixa de luvas no estoque principal, quantas tem? Tobias, tem 7. Tem 7. Defini que minha quantidade mínima é 2, minha quantidade máxima é 15. Então vai estar lá. Luvas, caixa de luvas, local estoque principal, quantidade mínima 2, quantidade máxima 15, quantidade atual 7. E você vai deixar o a comprar por último. E aí você vai fazer isso tudo, vai colocar a quantidade atual de tudo na data de hoje, por exemplo. Se você fez a contagem hoje, na data de hoje, conta tudo lá, coloca tudo. Feito isso, você vai pegar essa listinha e o quarto passo é definir compra. Quantidade a comprar. E aí você vai fazer uma análise simples. Olha, meu mínimo é 2, meu máximo é 15, eu tenho 7. Espero mais um pouquinho, espero até a próxima semana, que eu sei que dá, porque eu preciso só de 2 caixas por semana, eu tenho 7 no estoque. Ou eu já abasteço? Não, eu posso esperar, tá? Ainda tá longe. Meu mínimo é 2, eu tenho 7, não preciso lotar o estoque, a luva eu vou passar. Mas, por exemplo, né, o algodão, o meu estoque mínimo é 4 caixas, eu tenho 5. Ou seja, eu estou próximo da minha quantidade mínima. Então, já é hora de comprar. Eu não vou esperar chegar semana que vem, porque quando eu chegar semana que vem, meu estoque está abaixo do mínimo. Logo, eu estou em risco. Logo, eu tenho que fazer compra com urgência. Compra com urgência custa mais caro. Eu não vou fazer isso. Logo, o primeiro passo é tomar decisão. Se, por exemplo, a caixa de algodão, o mínimo é 4, o máximo é 10 e eu tenho 5, eu tomo uma decisão. Eu preciso comprar até 10 ou eu posso comprar menos? Vai depender do preço. Vai depender do preço, mas a princípio eu vou cotar 6. 5 caixas, né? Meu mínimo é 4, eu tenho 5. Então vou abastecer até o máximo. Vou cotar pelo menos. Então vou querer 5 caixas de algodão. Coloco lá. 5. Com essa listinha toda,
eu vou mandar para o pedido de compras, que eu já vou explicar como que nós vamos fazer. Mas antes disso, o seguinte, esse controle, essa tabelinha, ela tem que ser preenchida todas as semanas. Então, essa é a primeira tabela de controle de estoque, que é a minha situação atual para fazer pedido de compra. Com essas 6 colunas. Ela fica pregada lá no armário na data da contagem de estoque. Eu sugiro, lógico que depende de cada tamanho de clínica, sugiro que esse processo seja feito uma vez por semana. Essa conferência, quantidade mínima e máxima, e ver como que está meu estoque. O mínimo e máximo é fixo, né? Dificilmente você vai variar. Você só vai variar esse mínimo e máximo se você definir mudar a sua proporção. Mas, a princípio, a contagem de estoque ali para poder fazer pedido de compra uma vez por semana. Ok? E aí, dessa forma, como que você vai fazer? Toda semana, você vai conferir a quantidade atual e vai definir o seu pedido de compra. Tudo bem? Gente, e no dia a dia? E no dia a dia, como eu vou gerenciar esse meu estoque? O que está saindo, o que está entrando? Existem 2 formas, né? Existem 2 formas. Manual e via sistema de gestão. Qual é a melhor que você vai utilizar? Depende do seu ferramental. Depende do que o seu sistema de gestão te oferece de possibilidade. Tem sistemas de gestão que são muito bons em estoque. Tem sistemas de gestão que são péssimos. Logo, o que eu vou fazer? Se o meu sistema de gestão for ruim de estoque, não é muito bom, confuso, eu não consigo controlar as coisas direito, vai para o manual. E o manual é muito simples. É uma tabelinha que vai ter lá produto, local, você vai colocar a quantidade retirada e quem retirou e data e assinatura. Então, produto, local, quantidade retirada, né? Data, nome da pessoa que tirou e assinatura. Para você ter o controle. Aí você vai saber quantos foram retirados ao longo da semana. E neste caso, se você tem um controle manual, quando você vai fazer o estoque, você sabe quantas mercadorias tem, que era a quantidade inicial menos tudo que foi retirando. Porque você vai fazendo várias colunazinhas. Depois eu vou mandar esse modelinho para vocês, bem tranquilo. Então a pessoa vai tirando, vai anotando, vai tirando, vai anotando. No final das contas, tem que bater a minha quantidade atual com a conferência que eu fiz semanal para fazer pedido de compra. Tem que bater. Tudo bem? Definido isso, fazendo esse controlezinho manual, eu sei. E pelo sistema? Tem uns sistemas que são bem bacanas, né, gente? Tem sistema que tem controle de código de barras, aí é maravilhoso. Tirei o produto lá do estoque, eu passo o códigozinho de barras, né, defino para onde que eu estou levando e pronto. E resolvido. Aí é tranquilo. Por isso que eu falo, depende do porte da sua clínica. Tobias, meu consultório só eu e minha secretária. Eu preciso investir em código de barra, num sistema robusto para isso? Não precisa. Demanda é muito pequena. Então você pode fazer manual, ou então você pode fazer num sisteminha mais simples. Inclusive tem um sistema que eu conheço, gente, que é o famoso Bom e Barato. Eu até esqueci o nome dele aqui. É um sistema simples, que custa, se não me engano, R$150. Você paga uma única vez, nunca mais paga. Esse sisteminha, você cadastra o produto, fala quanto que entrou, fala quanto que saiu, tem um controlezinho para o código de barras, ele é anexo ao sistema de gestão. Então, se o seu sistema de gestão não é bom de estoque, um sisteminha desse que você paga R$150 uma única vez na vida pode também ajudar a resolver seu problema. Ok? Mas, se for dentro do sistema de gestão, melhor ainda. Ou então manual. Mas o mais importante, gerencie tudo que está saindo do seu estoque. E quanto maior a sua clínica, mais controle do estoque você tem que ter. Tem uma clínica em Campinas, que a gente ajudou a gerenciar estoque, que ela tinha 5 estoques. Tinha o estoque principal de materiais, o estoque principal de medicamentos,
Tinha 5 estoques na clínica. Tinha estoque de, bem lembrado, estoque de material de limpeza, estoque de copa e cozinha, estoque de material de escritório. Não esqueçam disso, não é só MatMed não. Não é mesmo? Então você tem que ver tudo. Controle de materiais e medicamentos, controle de copa e cozinha, material de limpeza e material de escritório. Ok? E desta forma eu vou gerenciando cada estoque. O que eu gosto de implementar nas clínicas? Claro, mais uma vez, dependendo do porte. Quanto maior minha clínica, mais eu vou delegando. Ok? Marcelo Perro perguntando: bom dia, Tobias, devo fazer estoque da papelaria específica também? A papelaria específica entra no material de escritório. Ok? Vamos supor que eu tenho uma clínica que tem uma equipe muito grande. Não é? Uma clínica mais robusta. O que eu faço? Controle de material de escritório. Quem é responsável? A recepcionista. A recepcionista é responsável pelo controle de estoque de material de escritório. Então, ela vai controlar papel A4, caneta, grampo, folder, cartão de visita, receituário, caneta, marca-texto, tinta de impressora, toda essa parte. Se o grampeador está funcionando, tudo. Isso quem controla é a recepcionista. Inclusive de dentro dos consultórios. Quem controla material de limpeza e também o material de copa? As serviços gerais. Então, as serviços gerais acompanha o estoque de material de limpeza e o estoque de copa e cozinha, que são os lanches, as coisas todas. Pó de café, o suco, refrigerante, os biscoitinhos, os lanches, enfim, tudo aquilo que ela gerencia, além do álcool, do pano de chão, vassoura, balde, esse controle todo. Ok? E as auxiliares, geralmente eu gosto de definir uma auxiliar, se eu tiver mais de uma, é responsável por controlar o estoque de MatMed. Neste caso, de uma clínica mais robusta, eu tenho 3 pessoas cuidando do estoque. A recepcionista cuidando de material de escritório, serviços gerais cuidando de copa e cozinha, além de material de limpeza, e eu tenho a auxiliar tomando conta de materiais e medicamentos. Ok? E assim eu vou gerenciando o estoque, de forma ou manual ou pelo sistema, o que for melhor. Lógico que eu prefiro pelo sistema, mas vai depender do sistema de gestão que você está. Eu não troco, aliás, isso é bom anotar, porque tem muita gente que fala: Tobias, você toda vez que entra numa clínica você troca de sistema? Não. E se o sistema for ruim de controle de estoque, não é um fator determinante para eu trocar de sistema de gestão. E existem outras ferramentas. Por isso que eu falei, o processo de compras e estoque é interessante, mas não é vital para a clínica. Então, eu posso fazer com outras ferramentas. Ok? Geralmente você fala: Tobias, você sempre fala de sistema de gestão? Tá, mas para controle de estoque é mais tranquilo. Gente, entendido o controle de estoque? Posso falar do processo de compras? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Werneck, Serodonto atende? Olha, o Serodonto é uma dorzinha de cabeça para a gente aqui, porque ele atende em muita coisa e não atende 100% em outras. Logo, tem que ter muito cuidado para tomar decisão se fica ou não fica com Serodonto. Porque eu não avalio só controle de estoque, como eu falei. Se for pensar só no controle de estoque, mesmo que ele não atenda, não é preocupante. E se ele atender também, não é fator decisivo para escolher ele. O Serodonto, no caso, eu preciso pensar com muito carinho se os outros processos vão ser impactados. Então, o caso do Serodonto é um caso que necessita de uma análise mais profunda, porque dependendo dos seus processos a gente aprova, dependendo não.
Não estou fugindo da sua pergunta não, viu, Werneck? É porque é uma característica dele que existe uma linha muito tênue entre aceitar ou não aceitar o ser odonto. É diferente de outros sistemas de gestão, por exemplo, o Odontoway, por exemplo, o Xdental, controle odonto, são sistemas que a gente aprova de cara. E tem outros que a gente reprova de cara. Não é? Ok aqui? Então, para eu definir processo de estoque, eu faço isso. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui no processo de compra. Como que eu defino e organizo meu processo de compra na minha clínica? Lembra que eu falei com vocês que nós definimos aqui 3 pessoas que são responsáveis pelo controle de estoque? Eu tenho a recepcionista que controla material de escritório, papelaria. Eu tenho a pessoa de serviços gerais que vai controlar material de limpeza e também copa e cozinha, cafés, sucos, essas coisas. E eu tenho as auxiliares, uma auxiliar, eu sempre escolho uma, para fazer o controle de materiais e medicamentos. E numa clínica menor, Tobias, você não precisa de 3. Às vezes 2 dá, às vezes uma só dá. Vai depender do tamanho da sua clínica. Aí, aqui vem uma importância crucial para este processo de compra e controle de estoque. Definir dia e horário para se fazer o pedido de compra. Esse processo tem que ser amarrado. Não pode ser solto. Eu vou definir para todas as 3 funcionárias, vocês já entenderam, né? 3 ou menos, mas eu vou definir para as pessoas que fazem o controle de estoque qual vai ser o dia e horário que essa listinha de materiais a comprar tem que estar definido. Por exemplo, eu escolho um dia e horário de menor movimento da minha clínica. Exemplo, Tobias, quarta-feira, no meio da tarde aqui na clínica, é mais tranquilo, é mais vazio. Então, umas 3 horas da tarde, eu já passei do vucu-vucu do começo da tarde e começa a bombar umas 5. Então, lá para umas 3 horas da tarde, está bem tranquilo aqui. Beleza, então defina que a lista tem que chegar na mão da pessoa responsável pela compra toda quarta-feira, 3 da tarde. Ok? Chega na mão de quem? De quem compra. Se você tem um gerente, um responsável por isso, ou uma pessoa de relacionamento que também faz administrativo, geralmente é quem fica com essa função de compras. Eu gosto de fazer assim, a pessoa que cuida do administrativo geralmente é a pessoa que compra. Não estou falando que é a pessoa que define o que vai comprar. Eu estou falando que é a pessoa que executa a compra, que faz o operacional, que liga nos fornecedores cotando ou manda e-mail cotando, que vai fazer o pedido de compra, que vai ver se a mercadoria chegou, enfim, a pessoa que cuida do processo. Ok? Neste caso, vamos supor que seja a gerente. Então, definimos que a gerente deve receber toda quarta-feira, 3 da tarde, 3 pedidos de compra. Um pedido de compra da recepcionista de material de escritório, um pedido de compra das serviços gerais, de materiais de limpeza, copa e cozinha, e um pedido de compra da auxiliar com materiais e medicamentos. E como que se entrega esse pedido de compra? Pegando aquela listinha que eu falei com vocês, contendo um produto, local, quantidade mínima, quantidade máxima, quantidade atual e a comprar. Produto local, quantidade mínima e quantidade máxima, isso já está preenchido automaticamente. Então, qual é o papel dela toda semana? Ela vai chegar na quarta-feira, vai imprimir essa listinha, vai lá com papelzinho, prancheta e vai olhar. Tobias, se eu tiver um sistema de gestão, melhor ainda, já é automático. Não é? Mas, se for um manual, ela vai com a pranchetinha lá e vai falar, deixa eu ver quantas caixas de luva. Tem tantas. Então, ela já preenche a quantidade atual. Preencha todas as quantidades atuais. Depois ela pega e fala, olha, sugiro comprar tanto, sugiro comprar tanto, sugiro comprar tanto. E ela já sabe mínimo e máximo. Então não tem muito para onde ela fugir.
Aí ela entrega esse papelzinho para gerente. Gerente, essa é a minha listinha de materiais e medicamentos que eu sugiro comprar essa semana. Aí a recepcionista fala, e essa é a listinha de material de escritório. E as serviços gerais falam, e essa é a listinha de material de limpeza e copo e cozinha. Ok? Feito isso, a pessoa responsável pela compra vai conferir se o que elas estão sugerindo comprar está de acordo, se não tem nada muito distante da realidade, e aí ela vai fazer a cotação em pelo menos 3 fornecedores. E se você é uma pessoa que gerencia bem o processo de compras, você já tem definido no mínimo 3 fornecedores de cada categoria. Então eu tenho 3 fornecedores de material de escritório, eu tenho 3 fornecedores de material de copo e cozinha, eu tenho 3 fornecedores de MatMed mais básico, eu tenho aqueles fornecedores de alguns materiais e medicamentos específicos, eu faço essa listinha. Eu já sei quem eu vou contactar. Eu já sei como que é o processo de compra de cada um. Tem fornecedor que você compra por WhatsApp, tem fornecedor que você compra por telefone, tem fornecedor que você compra por e-mail, tem fornecedor que você tem que ligar e pedir o representante para ir lá. Lógico que esses que você liga e pede o representante para ir lá tem uma quantidade mínima mais elevada, porque você tem que esperar o representante chegar, fazer o pedido. Por isso a importância de determinar a quantidade mínima, para que não falte nada na sua clínica. Tudo bem? E aí fica lindo e maravilhoso. Você já pegou o pedido de compras da equipe inteira, já fez 3 cotações, pega na sua tabelinha, uma tabelinha que você tem com todas as mercadorias, o pedido de compra e o preço de cada fornecedor, define o melhor preço e aí você vai levar para o dono da clínica aprovar. Vai levar para o dono da clínica aprovar. Aí o dono da clínica vai olhar, vai falar o seguinte, olha, esse aqui o preço tá bom, pode comprar, esse aqui pode comprar, esse aqui pode, tal. Olha, esse aqui achei caro. Achei caro, tem uma quantidade mínima já em estoque interessante, eu vou esperar mais uma semana para tomar decisão. Porque eu tenho a quantidade mínima para mais uma semana, com gordura, igual eu falei com vocês, com mais alguns dias. Então eu vou tomar essa decisão semana que vem para ver se esse preço abaixa. Ok? E aí ele vai aprovar ou não aquela compra. Batido o martelo, o responsável pelo processo de compras faz o pedido, a mercadoria chega. Quando a mercadoria chega, é distribuído entre os 3, né? A recepcionista recebe a mercadoria que ela cotou, que ela pediu, a serviços gerais recebe o material que ela pediu e a auxiliar recebe o material que ela pediu e cada uma das 3 é responsável por reabastecer o estoque que elas gerenciam. E aí a gente fecha o ciclo de controle de estoque e de processo de compra. Lembrando, estou dando exemplo aqui de uma clínica mais robusta, de uma clínica maior, na qual eu tenho uma gerente, eu tenho 3 funcionários controlando estoque, eu tenho um dono da clínica. Quanto menor essa estrutura, mais concentrado em poucas pessoas vão ficando. Tobias, sou só eu e a secretária. Eu como dono e a secretária. Então a secretária vai fazer o controle de todo o estoque. Ela entende de material e medicamento? Não. Então você que vai levantar o estoque. Você não tem pessoas para isso. Você que vai levantar o estoque de material e medicamento. Ela levanta de administrativo ali, de escritório, copo e cozinha. Ok? Aí levantou o medicamento, ela cota, que é onde dá mais trabalho. Ela cota, ela faz a tabelinha com o menor preço, ela te apresenta, você toma a decisão, compra, ela guarda, material e medicamento você guarda. Ok? Então vai depender um pouco do porte da sua clínica. Quanto maior, mais você pode delegar e ter um controle mais aperfeiçoado. Quanto menor a clínica, mais concentrada em poucas pessoas, mas o processo é o mesmo. O importante, o dono da clínica, ele não pode perder muito tempo nesse processo. Mesmo que a clínica seja pequena, seja um consultóriozinho só. Você é tomador de decisão, tomadora de decisão.
Você pega a informação que o seu colaborador gerou e você toma a decisão. Compra ou não compra. Entendeu? Vamos lá, o Vladimir perguntando, como cruzar com fluxo de caixa? Aí já é questão de pagamento. Ok? É questão de pagamento. Você vai verificar, olha, esta é a minha necessidade de mercadoria. Como que eu vou parcelar com o fornecedor? Como que eu vou negociar com o fornecedor para que isso se encaixe dentro da minha capacidade de pagamento? Aí vai da negociação. A live de hoje eu não estou entrando nessa negociação com o fornecedor. É mais o controle de estoque e compras. Mas eu vou negociar. Olha, a compra deu 30 mil. Eu não tenho caixa para pagar 30 mil à vista. Logo, eu preciso de um parcelamento. Eu vou tomar a decisão pelo fornecedor que me propicia um parcelamento que eu dou conta de pagar. Não adianta também eu cotar tudo e não aguentar pagar. Logo, eu vou negociar com o fornecedor que me dê condições de efetuar o pagamento daquilo que eu preciso comprar. Não tenho dinheiro suficiente para comprar tudo. Eu vou ter que reduzir a quantidade, mas eu tenho que reduzir a quantidade de olho na quantidade mínima. Eu não posso deixar o meu estoque chegar perto da quantidade mínima. Porque quando o meu estoque está perto da quantidade mínima e eu não compro, eu começo a correr risco. Ok? Logo, você vai priorizar comprar materiais e medicamentos que estão próximos do mínimo, até a sua capacidade de pagamento. A necessidade do produto, Vladimir, não sei se você pegou a live desde o comecinho, é nessa definição de quantidade mínima e máxima. Você vai ver a sua necessidade de compra. Quantos dias você precisa para o processo de compra inteiro? Então, no exemplo que eu dei aqui, eu preciso ter em estoque 10 dias de caixa de luva. Eu preciso que meu estoque tenha capacidade para 10 dias, que eu defini 6 dias aqui, que demora todo o processo de compra, mais 4 dias, que é uma gordura que eu estou colocando. Logo, eu tenho 10 dias de necessidade de mercadoria, daquela mercadoria X. Em 10 dias, em média, quanto que você consome daquele produto? Qual que é a necessidade do produto nestes 10 dias? Aí eu até falei aqui na live que em 10 dias, a necessidade de consumo deste consultório hipotético são 2 caixas de luva. Logo, a minha quantidade mínima são 2 caixas de luva. Ok? E assim eu vou definindo quantidade mínima, máxima, controle de estoque, processo de compra amarradinho. Desta forma, gente, eu garanto o processo de controle de estoque e compras. E vem as dorzinhas de cabeça. E quando, de tempos em tempos, eu resolvo fazer a auditoria no estoque e descubro que a quantidade que está lá não bate com o que está no sistema ou que deveria ter. Ou seja, existe a possibilidade de desvio. E aí, o que fazer? Aí eu tenho um imenso problema. Quanto mais esse controle é aprimorado, quanto mais certeza você tem daquilo, mais você pode cobrar. Por isso que eu gosto de definir quem é o responsável. Material e medicamento, eu não gosto que todo mundo meta a mão. Existe uma pessoa responsável pelo estoque principal. Se faltar qualquer mercadoria no estoque principal, a responsabilidade é daquele colaborador. Clínicas grandes, eu não deixo armários abertos, eu deixo armários trancados. O estoque principal fica trancado. O único local onde o estoque é aberto, até por uma questão óbvia, é dentro dos consultórios. Mas o meu estoque principal, ele é trancado e a chave é de uma única pessoa. Nunca 2. Por que nunca 2? Porque se você dá a chave para 2 pessoas, sua clínica pode ter 100 funcionários. Se você dá a chave do estoque para 2 pessoas, é a mesma coisa de você dar para 100 pessoas. Por quê? Porque você não pode afirmar com clareza se houver um desvio de quem é a culpa. Se você tem 2 pessoas, uma vai falar que é a outra, e com isso não tem como você afirmar que foi uma ou outra. Entendeu? Logo, uma pessoa é responsável pelo material e medicamento.
Tobias, eu só tenho material muito simples. Por exemplo, clínicas de fisioterapia, clínicas de ginecologia, geralmente é mais tranquilo também. Geralmente são materiais mais baratinhos. Então eu posso ficar mais tranquilo com o controle de estoque, sabe? Agora, Tobias, eu tenho uma clínica onde os materiais específicos são absurdamente caros. Eu dou o exemplo da toxina botulínica. Gente, é um vidrinho desse tamanho. E um vidrinho desse tamanho que custa 500, 600 reais. Para um colaborador, para uma pessoa, pegar esse vidrinho, colocar no bolso e levar embora, você nunca vai ver, você não percebe. Por isso que o controle de estoque ele tem que ser certinho e você tem que ter uma pessoa responsável por aquela mercadoria. Gerenciar isso. Não é mesmo? Porque se todo mundo tem acesso ao armário onde fica a toxina botulínica, no dia que faltar você não pode acusar ninguém. Não que você esteja procurando um culpado, mas você tem que ter segurança. Elzinha perguntando, e como trancar a geladeira? O botox fica refrigerado. Elzinha, a questão é o seguinte. Eu gosto muito de... ou eu coloco essa geladeirinha dentro de um... Depende da estrutura de cada um, né, gente? Vou dar alguns exemplos. Eu tenho um controle de estoque grande, eu tenho uma salinha de estoques. Eu coloco a geladeira dentro da sala de estoque, fecho a sala de estoque e essa chave do estoque fica só com uma pessoa. Esse é o jeito mais simples. Aí eu posso deixar qualquer geladeira, porque só vai ter acesso à geladeira quem tem acesso à chave. Né? A única pessoa que tem acesso à chave é a responsável pelo estoque. Então eu não tenho que esquentar a cabeça em trancar a geladeira. Mas eu tenho uma clínica que a geladeira não fica salva assim. Eu vou procurar geladeiras que possuem chave. Existem algumas geladeirinhas pequenininhas que já tem chave, outras não. As que não tiver, eu gosto de adaptar. Então eu chamo uma pessoa que vai adaptar uma chavinha, uma tranquinha na geladeira. Tá? Nossa, Tobias, é preciso fazer isso? Eu falei, olha, a questão é o seguinte, se você não fizer e você tiver problema de desfalque, você vai perder um bom dinheiro. Eu estou dando o exemplo da toxina botulínica. Um vidrinho de toxina botulínica é 500 reais. Você vai gastar, sei lá, 200 reais uma única vez na vida para colocar uma tranca na geladeira. E olha que eu estou jogando o preço lá para cima. Entendeu? Então, eu prefiro colocar uma tranquinha. Agora, vai do risco, né? Tobias, eu não quero colocar isso, acho muito invasivo, fica parecendo que eu estou duvidando do colaborador. Tudo bem, você pode não colocar. Se perder, cuidado com quem você vai responsabilizar. Porque se todo mundo tem acesso à geladeira, não adianta você falar que a responsabilidade é de quem controla o estoque. Não é mesmo? Gente, então, deu para entender o conteúdo, deu para ver um pouquinho sobre aqui controle de estoque, sobre processo de compras, como que a gente organiza, tenha isso muito bem definido. Algumas clínicas, né, que eu passo têm problemas de gestão de estoque, toma prejuízos, e não só prejuízo, tá, gente? Uma coisa que é bom deixar claro, tem que explicar outra estratégia. Nem sempre o problema é só simplesmente o controle de quantidade de entrada e saída, mas da validade. E no controle da validade, existe uma coisa feita tanto na contabilidade como na administração de gestão de estoque, que é o método PEPS. Vocês nunca esquecerem, né? Método PEPS de controle de estoque. Eu estou falando sério. Só que é PEPS. PEPS. Não tem o I no final do refrigerante, não. Que é o seguinte. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, se eu tenho meu estoque de caixa de luvas que seja, eu tenho lá 3 caixas de luva guardado. E aí, de repente, eu compro mais 5 caixas. Onde que eu vou guardar essas 5 caixas? Tem gente que já coloca logo na frente. E aí o que acontece? Você vai pegar o estoque novo.
Aquelas caixas antigas vão ficando no fundo do estoque. Aí você compra mais e joga na frente. Aquela caixa continua lá atrás. A gente nunca chega nela. Resultado: passa um tempo, o produto que está no fundo do armário perde a validade. Então a técnica PEPS é a técnica mais simples que inclusive você deve usar dentro da sua casa, com os mantimentos que você compra. A mesma coisa. Se eu tenho feijão, fubá, milho, qualquer coisa de ingrediente na sua casa, você tem que fazer a mesma coisa. Você pega os mais antigos e joga para frente do armário e os novos vão para o fundo. Aí toda vez que você abastece o estoque, você puxa o estoque para frente e joga os produtos novos para o fundo. Joga para frente, lança para o fundo. Para quê? Para você garantir que o primeiro produto que entrou vai ser o primeiro a sair. E o último que chegou, ou seja, a mercadoria que você acabou de comprar, que foi o último que chegou, vai ser o último a sair. Esse é o método PEPS de controle de estoque. Parece ridículo, mas garante que você não perca mercadoria. Ok? Use isso na sua casa também. Tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho aqui, que eu sei que o horário já está estourando. Sabia que assim, na vida pessoal, isso também é interessante fazer? Um controlezinho de estoque, o que eu tenho. Até isso é interessante fazer. A gente faz lá na nossa casa um controle de estoque também. E na hora que eu estou montando minha listinha de compras da minha casa, e eu sou bem sistemático com isso, e a Laura foi aprendendo, não é, comigo também, na hora que eu vou fazer o pedido de compras, um dia eu vou mostrar para vocês minha lista de compras. É engraçado que é o seguinte, eu sempre vou no mesmo supermercado. Por quê? Porque eu sei que é o supermercado mais barato da região, que em média é o que vai me sair mais em conta, enfim, é o que eu mais gosto. Eu sei que assim que eu entro no supermercado, a primeira seção do meu supermercado são vinhos e cervejas. Logo, quais são os primeiros itens que tem que estar na minha lista? Vinhos e cervejas. Depois, vem a parte de sorvetes, já sei de cor, né? Sorvetes, requeijões, presunto, queijo, os frios, né? Os frios e sorvetes. Então, tudo que eu quero comprar de frios e sorvetes já está na minha lista logo depois de vinhos e cervejas. Depois, pães. Então, venha lá o que eu tenho pedido de pão. Depois, hortifruti. Depois, material de higiene pessoal. Depois, material de limpeza. Depois, os mantimentos. Depois, as carnes. O meu supermercado tem esta sequência. Não sei o seu. Então, eu já monto a minha listinha de compras com uma tabelinha que tem o item, setor do supermercado, quantidade que eu quero comprar. E aí, eu faço compras muito rápido. Eu não perco tempo catando listinha. E ainda coloco no celular, para não ficar anotando. Aí eu já chego com o celular aqui. Vinhos e cervejas. Tem alguma coisa que eu vou comprar? Tem. 2 vinhos. Beleza, eu ponho os 2 vinhos que eu escolho, já parto pro próximo item. E assim eu vou comprando rapidinho. Então é uma dica aí da vida pessoal, né? Na clínica não precisa disso, mas na vida pessoal, experimentem. Classificar. Só saia de casa para ir no supermercado depois que você colocou o item, colocou a quantidade, porque você analisou o estoque seu. Porque vocês, assim, vocês não, né? Muita gente gosta de fazer uma lista assim, ó. Lata de milho. Comprar lata de milho. Quantas? 1 ou 20? Coloca a quantidade, gente. Senão vocês vão gastar dinheiro à toa. Quero 2. Beleza, 2. Chego no supermercado, não são nem 3 nenhuma, são 2. Vou comprar 2. Porque eu olhei no meu estoque, já tinha mais 3. Eu quero manter um estoque mínimo aqui de 5. Um estoque de 5, tá legal. Só vou comprar mais 3, ou mais 2. Tá? Eu defino quantidade mínima também, máxima, dentro de casa. Tem que ter. Lá em casa, por exemplo, nem eu nem Laura gostamos de tomar leite.
Logo, o nosso estoque é um leite. E esse leite vai até passar a validade, porque a gente não abre o leite. Mas a gente sempre tem no estoque um leite dentro da validade. Por quê? Pode chegar alguém que quer. Ou a gente pode ter uma receita que leve leite. Então, gestão de estoque. Então, essa é a dica, viu? É muito bom quando você vai no supermercado com tudo organizadinho. Você vai rapidinho. Eu sempre passo no supermercado assim, né? Porque me garante que eu passei pelo supermercado todo, seguindo a lista, comprando tudo. E o interessante é, na hora que eu entro no setor de mantimentos, a Laura já vai para o caixa. Ela já sabe que, mais ou menos, no máximo 10 minutos, eu acabo de fazer a lista toda. E quando eu chego no caixa, eu sou um dos primeiros a passar. Estratégia. Tá bom? Gente, foi muito bom falar aqui com vocês, explicar um pouquinho aí de controle de estoque, controle de compras. Serve para casa também, não é? Então, implemente no seu consultório, na sua clínica. Vale muito a pena fazer e é muito produtivo, ok? Aproveitando que minha mãe está aqui, né, mãe? Eu sempre conto isso, é a primeira vez que eu vou contar com você ao vivo na live. Esse caso do supermercado, eu aprendi uma coisa com minha mãe, tá? E minha mãe não me deixa mentir, tá aqui, ó, ao vivo. Uma coisa que eu aprendi. Quando você for no supermercado, fazer a lista da semana ou a lista do mês, eu gosto de fazer a lista da semana para eu ter menos mercadoria estragando dentro de casa. O que eu faço? Eu viro e falo, eu me dou o direito de um presente que foge da lista. Eu me dou um presente. Pode ser, às vezes, uma caixa de bis. Pode ser um vinho diferente. Pode não ser nada. Eu sempre escolho um presente para me dar, porque minha mãe fazia assim comigo. Eu ia ajudar ela nas compras e ela falava o seguinte, você tem o direito a um presente. Escolha com sabedoria. E eu levo isso até hoje, mesmo depois de velho, toda vez que eu vou no supermercado eu me dou um presente. Né? Então, às vezes uma cerveja diferenciada, às vezes uma comida diferenciada, eu escolho um item de presente para mim. Por que eu faço isso? Porque se eu não defino que eu tenho direito a um presente, eu saio comprando um monte de coisa. Porque a tentação é grande. Então, se eu sei que eu só tenho um presente, eu tenho que escolher com sabedoria, né? E mesmo sabendo que eu que estou pagando a conta, que se eu quiser eu compro mais, eu me dou o direito de respeitar o que minha mãe me ensinou quando eu era pequenininho. Eu só posso um presente, né? Então, obrigado, mãe, por me ensinar a gerir o processo de compras, né? Eu aprendi muito com você, tá bom? Obrigado. Né? Gente, um grande abraço para todo mundo. Um excelente dia de trabalho, uma honra ter vocês aqui e eu vejo vocês aqui na nossa live todo dia de segunda a sexta, às 7 da manhã e todo sábado às 9 da manhã. Tudo bem? Um grande abraço